Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Estão aprendendo com as parábolas do Senhor Jesus? Essas parábolas são um recado de Deus para um povo reinante, um povo que governa, um povo que entende o chamado de Deus. Amém? Quero deixar aqui mais uma palavra para vocês no dia de hoje. Sobre os primeiros discípulos de Jesus. Se encontra lá em Lucas capítulo 5. E a gente vai ler aqui e eu quero compartilhar essa história com vocês. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, Jesus ele sempre pregava nas redondezas, nas regiões, né, de cidade em cidade, mas até então ele não tinha discípulo. E aqui fala que ele estava junto ao lago de Genezaré, né? E ele, avistando 2 barcos, ele vai até essa pessoa e pede o barco emprestado de um deles, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, né? Simão não era nem Pedro ainda, era Simão o nome do Pedro. Pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Aqui Pedro e os outros que estavam com ele, que certamente foi chamado para ser discípulo também, a gente vai ler aqui em diante, você vai ver quem vai ser. Tinha acabado de chegar de uma pesca, de uma noite. E a pesca boa é à noite, né? Que os peixes não te vê, tá tudo escuro, você lança as redes, né? E é mais fácil para capturar ele. Quem pesca vai entender disso, né? Eu não pesco, mas dizem que é assim. E aqui Pedro Simão acabando de chegar de uma pescaria. Ele estava lavando a rede na beira do mar, tanto ele como os seus amigos. E ali Jesus, vendo ele, pede o barco emprestado. E ele, olhando para Jesus, ele entende que Jesus é um rabino, um mestre. Você vai ver aqui na história aqui que ele fala mestre, né? E Simão, de maneira nenhuma, recusa, né? É para uma boa obra, é para pregar a palavra de Deus, né? Ele pega e empresta, e ele mesmo empurra o barco para dentro da praia. Para quê? Para que a voz de Jesus, quando ele falar, ela, né, a própria onda do mar, levar ela até as pessoas, né? E ali, ó, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui já é Jesus falando com Simão. Por quê? Tudo aquilo que você empresta para Deus, de maneira nenhuma voltará vazia para suas mãos. E ali Jesus usou o barco de Simão, né? Ele iria chamar Simão mais adiante, né? Que ia se chamar Pedro, né? Para ser discípulo. Mal ele sabia, né? Que iria esse convite até ele, né? E quando ele colocou o barco à disposição para Jesus usar, de maneira nenhuma, essa ferramenta, né, que Jesus usou, ele ia devolver, pagando-lhe, né, ali, né, como se diz assim, grato pelo que Pedro fez, sem reclamar. E
falou assim: Pedro, lança aí a vossa rede, né? Lança ela. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, olha lá, ele chamando de mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhemos, mas porque mandas lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Então ali, ele obedeceu, né? Ele lançou as redes e colheu uma grande quantidade de peixe. Ali Jesus estava retribuindo, né, o que ele fez, que ele emprestou o barco, né? Jesus estava demonstrando para ele, né, quando você coloca uma coisa na mão de Deus, Deus pode devolver para você muitas vezes mais do que aquilo que você tem colocado na mão dele. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique, ou encheu de uma maneira tão grande que o barco quase virou. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu na hora ali que Jesus não era uma pessoa normal, mas reconheceu que Jesus tinha uma autoridade tão grande, né, que ele não tinha visto em outra pessoa. E ele falou assim, Pedro falou assim: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu que Jesus era uma pessoa especial, pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, olha lá, Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, né, na pesca. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. Então aqui, o primeiro discípulos a ser chamado foram essas pessoas aqui. Homens pescadores, homens pecadores, né? Igual ali Pedro falou, né? Ausenta de mim porque sou um homem pecador. Temeram ao ver aquele grande milagre, porque só o próprio Deus pode fazer o milagre de encher uma rede no meio do dia, e eles entenderam que pessoa nenhuma conseguiria fazer aquilo ali, e aquele ali espantaram eles, de uma tal forma que eles se curvaram diante do próprio Senhor Jesus. E ali Jesus fala assim: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Então, os primeiros discípulos que Jesus chamou de pescadores de peixe, olha só esse Deus como ele é maravilhoso. Ele fez eles pescadores de homem, e é assim que Deus vai fazer com nós. Quando você entende que você é um pescador de homem, Deus vai usar você nessa sua simplicidade, eu na minha simplicidade. Ele não vai pegar aquela pessoa que está cheia de faculdade, cheia dos ensinos, cheia das culturas, cheia dos seus conhecimentos, dos seus negócios. Não, ele vai pegar o mais simples e ali vai trabalhar naquela pedra, vai deixar ela, né, do jeito que ele quer. Porque Deus não trabalha na sabedoria do homem. A sabedoria como é que se diz? Horizontal, né? Deus trabalha na vertical, na sabedoria de cima. É essa sabedoria que a gente temos que buscar. E daquele dia em diante, Jesus ia ensinar eles a pescar homem. Porque nessa terra aqui, a melhor coisa, ou como se diz assim, o que você tem que fazer
é semear a palavra de Deus. Todo tempo é tempo de semear a palavra de Deus. Não importa onde você está. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Eles deixaram tudo, porque aquela pescaria que Simão estava fazendo, mais os outros, era o trabalho deles, era o dia a dia deles. Eles tinham que pescar para vender, né? E eles deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus, né? Então eu deixo essa palavra no dia de hoje para você, para que você possa refletir que Deus quer usar você na sua maior simplicidade. Não importa o seu grau de inteligência, a sua cultura, né? A gente temos que deixar muitas das vezes o nosso ego, né, de lado, e deixar as coisas que eu falo assim, deixar o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim, né? Eles não vão dizer nada de você, porque nós somos o sal e a luz do mundo. Jesus disse que nós seremos o sal e a luz deste mundo. E o mundo espera por nós. As pessoas esperam para que os filhos se revelem a todos, né? Então não devemos ficar escondidos. Não devemos ter vergonha. Porque se nós tiver vergonha do Evangelho, nós tiver vergonha das palavras do Senhor Jesus, né? Ele também não nos reconhecerá no dia final. Então, esse discípulo foi chamado de maneira tão natural, né? Pedro lavando as suas redes ali, né? Cedeu o barco para o Senhor Jesus. Mal ele sabia o que ia acontecer na vida dele, né? Então, deixa essa palavra aqui. Vocês fiquem com Deus, tenham um bom dia, que o seu dia possa ser produtivo, que você venha a semear a palavra onde você está, porque todo tempo é tempo de plantar. E a melhor semente que você tem que plantar é a palavra de Deus, essa que traz alegria, traz mudança, né? Traz esperança e vai trazer salvação, não só para você, mas para a sua casa e para os seus. Amém? Fiquem todos com Deus.